Olá, sejam bem-vindos à nona aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Aula 9, objeto de conhecimento. O palhaço e a comédia física no circo amazônica. Análise, disputas e legitimidade e criação. Detalhamento. A figura do palhaço. História, tipos de palhaço, Augusto, branco, etc. A máscara do palhaço, o nariz vermelho. E vamos dar início à nossa aula. Então, vamos iniciar nossa aula. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Então, você já foi a um circo? Se já foi, que emoções sentiu? O que vem à sua mente quando pensa em palhaço? Quais são as características mais marcantes da figura do palhaço? Você sabia que a figura do palhaço tem muitos significados? Então, vamos ver a história do palhaço. Vocês vão ver que o palhaço tem um simbolismo muito grande e ele já existe em várias civilizações. Então, vamos assistir um VT que vai falar um pouquinho da história do palhaço? A história do palhaço. A figura do palhaço é uma das mais antigas e universais expressões artísticas da humanidade. Presente em cerimônias, festas populares, teatros e circos, o palhaço evoluiu ao longo dos séculos, mantendo sempre seu papel essencial: provocar riso, reflexão e encantamento. Origens antigas. As primeiras manifestações do que hoje chamamos de palhaço surgem em civilizações muito antigas. No Egito Antigo, já existiam artistas que divertiam a corte com truques, imitações e exageros cômicos. Na Grécia e em Roma, personagens bufões apareciam em peças teatrais, geralmente representando figuras ingênuas, tolas ou atrapalhadas, cuja função era provocar o riso e aliviar a tensão dramática. Idade Média e Renascimento. Durante a Idade Média, o papel do palhaço encontrou expressão nos trovadores, jograis e bobos da corte. Estes artistas eram habilidosos em sátiras, músicas e malabarismos. O bobo da corte, por exemplo, tinha liberdade para criticar reis e nobres sob o manto do humor, um privilégio raro para aquela época. No Renascimento, especialmente na Itália, surge a comédia dell'arte, um dos pilares do teatro moderno. Dela nasceram personagens cômicos como Arlequim, Pierrot e Colombina, que influenciaram profundamente a estética e o comportamento do palhaço contemporâneo. A história do palhaço é um reflexo da própria humanidade, repleta de contrastes entre simplicidade e profundidade, riso e melancolia, arte e espontaneidade. Desde tempos antigos até os palcos contemporâneos, o palhaço permanece como um símbolo universal da alegria e da capacidade humana de rir de si mesma. Então, perceberam aí que o palhaço é uma figura que esteve em várias civilizações e hoje em dia também, através do circo, também no cinema. Então, viram que lá na Idade Média havia um bobo da corte que fazia o quê? O rei. Então, ele podia fazer uma crítica ao rei ali e ele tinha alguns privilégios, porque não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. E lá na comédia dell'arte que surgiu os personagens Colombina, Pierrot, que até hoje são figuras do carnaval brasileiro. Então, vamos falar um pouco sobre o palhaço no circo. Então, o palhaço, como conhecemos hoje, ele ganhou forma principalmente a partir do século XVIII, com o desenvolvimento do circo moderno. Nomes como Joseph Grimaldi, na Inglaterra, foram fundamentais para estabelecer características clássicas, como maquiagem exagerada, roupas coloridas e humor físico.
E, posteriormente, surgiram tipos icônicos como... Aqui nós temos o palhaço Clown, aqui representado por um ator, diretor, que é o Charlie Chaplin, que a maioria de vocês já deve conhecer através do circo. Então, o Clown, ele é elegante, autoritário e refinado e tem uma poesia no picadeiro. A origem dele, ele surgiu, ele está ligado ao desenvolvimento do circo moderno, especialmente na Europa do século XIX. Vamos ver as características do palhaço Clown, ou seja, com maquiagem clara, olha só o rosto dele todo branco, traços bem desenhados, quase sempre destacando sobrancelhas arqueadas e lábios finamente contornados. Ele transmite uma aura de perfeição e controle. O seu figurino costuma ser pomposo, com tecidos nobres, bordados e muitas vezes uma cartola ou chapéu estilizados, certo? Ele também dita o ritmo das cenas, conduz a música, corrige o parceiro e mantém um ar de superioridade quase cômico. O Clown branco é, sem dúvida, um dos mais marcantes, conhecido por sua elegância e postura ativa. Ele representa o lado racional, disciplinado e refinado do clássico do circo, sendo frequentemente o contraponto perfeito para o palhaço Augusto. Enquanto outros palhaços exploram o caos, o Clown branco é a ordem. Sua autoridade, porém, não é cruel, é teatral, exagerada e cheia de ironia. E agora nós temos aqui um outro tipo de palhaço, como vocês podem ver, a característica dele é o palhaço Augusto. Ele é atrapalhado, ingênuo e levado ao erro, normalmente alvo das brincadeiras. Sua origem e construção. A figura do Augusto ele ganhou forma no século XIX, junto ao desenvolvimento do circo moderno europeu. Acredita-se que sua estética tenha sido influenciada pelos palhaços grotescos e bufões, isso lá na Idade Média, que existiam em tradições populares, mas foi no circo que sua identidade se consolidou. E os elementos estéticos e dramáticos. Bem, a maquiagem do Augusto é marcada por traços grandes e cores vibrantes, como vocês podem ver, expressando exagero emocional. Seu figurino frequentemente mistura peças desproporcionais, como sapatos enormes, olha aí que vocês estão vendo, calças curtas ou largas demais, o chapéu absurdo, ou a peruca colorida. Cada elemento visual reforça seu caráter cambaleante e imprevisível. Na dramaturgia, Augusto utiliza quedas, tropeços, mal entendidos, improvisações, mais do que técnica, ele exige vulnerabilidade. É nele que o público reconhece a humanidade imperfeita, o erro, a confusão, os tropeços, transformados em risos e encantamento. O nome Augusto também aparece ligado ao palhaço alemão Tom Belling Jr., frequentemente citado como um dos responsáveis por definir o tipo. Roupas largas, cores fortes, o rosto exagerado e um humor mais físico e desajeitado. O palhaço Augusto é uma das figuras mais emblemáticas da palhaçaria clássica, em contraste direto com a elegância e racionalidade do Clown branco. O Augusto representa a espontaneidade, a ingenuidade. O palhaço Augusto não representa apenas um personagem, mas uma filosofia de jogo. Rir de si mesmo, abraçar o ridículo e transformar fracassos em virtudes cômicas. A dinâmica entre os palhaços Clown branco e Augusto. Um dos elementos mais importantes do Clown branco
é a sua relação com o Augusto, o palhaço colorido, desajeitado, impulsivo. Enquanto o Clau branco representa a perfeição, o Augusto encarna o erro. Presença simbólica. Mais do que uma função cômica, o Clau branco também carrega um simbolismo poético. Ele é o ideal incansável, a figura de brilho impecável que se coloca acima do comum. É um espelho do humano tentando ser perfeito. E justamente por isso pode ser tão engraçado observar suas frustrações diante do caos que o cerca. Vamos agora assistir um VTzinho. Nós convidamos 2 professores aqui do Centro de Mídia, o professor Dário e o professor Paulo, que representaram esses palhaços. O professor Dário representou o Clau e o Paulo o Augusto. Então, vamos ver essa encenação? Augusto, chega de folia. Estamos atrasados para o ensaio. Temos que ensaiar o grande final da noite. Vamos começar pelo básico. Atenção! O que você deve fazer se eu levantar o meu braço direito? Eu sei, eu tenho que levantar o meu braço esquerdo. Não! Essa é a rotina da semana passada, pela 100ª vez. Eu sei, eu levanto o braço direito e você deve ficar imóvel e dizer sim. Não, eu não vou ficar parado e dizer sim. Eu sou um palhaço livre. Eu inverti a lógica, mestre. Ai, onde está o meu bloco de anotações mágicos para eu apagar a memória das pessoas? Mestre, você tem um bloco de anotações mágico, professor? Onde ele está? Eu preciso que ele apague a memória do meu estômago para que eu possa comer 2 vezes. Augusto, o meu bloco mágico é o planejamento, a ordem, e você é a bagunça. Meu Deus, eu sou a bagunça. Que honra! A bagunça, ela é divertida, como uma gaveta de meias bagunçadas onde todos os pares estão perdidos. Você nunca sabe o que vai encontrar lá. E eu sou o par de meias que está sempre no lugar. Agora, vamos tentar algo mais simples. Mantenha o foco em mim. Em mim! Professor. O que, Augusto? Eu esqueci de fazer uma pergunta. O quê? Se você é o par de meias que está sempre no lugar, quem é o seu par? O meu par é o bom senso. Augusto, e ele está desaparecido em você. Desaparecido? Mas eu não ouvi. Sabe o que eu acho? Talvez ele tenha fugido para se juntar à minha gaveta de meias perdidas. E deve estar lá, se divertindo muito. Sabe, Augusto, talvez o número da inversão lógica seja desnecessário. Por quê? Você é a inversão lógica e apenas isso é sua vida normal. Você é naturalmente o oposto a tudo que é sensato. Professor, que elogio! Vamos comemorar! Qual número nós vamos fazer? Deixa eu pensar. Vamos fazer o número de eu fugir e você o mais rápido possível. Eu vou fazer o número de te perseguir e te dar mais abraços. O número da afeição invertida.
Então, agradecemos aí a participação dos professores que contracenaram aí o Clau e o Augusto. E agora vamos falar de outro palhaço que é o excêntrico, que combina habilidades acrobáticas com comédia. O palhaço excêntrico é o mestre das habilidades inesperadas, aquele que mistura comicidade com destreza técnica, surpreendendo o público não apenas pelo riso, mas também pela originalidade. Aí vocês estão vendo a característica dele, além dele fazer o público rir através da comédia, ele tem habilidades. Olha esse palhaço aqui. Além dele ser malabarista aqui, ele é equilibrista aqui numa bicicleta de apenas uma roda. Então, qual a origem do excêntrico? O excêntrico ele surge como uma figura híbrida, desenvolvida especialmente no circo no final do século XIX e início do século XX. Identidade do excêntrico. Seu nome vem justamente disso, da excentricidade, daquilo que está fora do centro, que foge do convencional. Ele não é a caricatura que falha, mas sim a criatividade. Características estéticas e dramáticas. O excêntrico não tem uma maquiagem fixa, nem o figurino rígido. Ele pode ser elegante, como um artista de variedades, despojado como um músico de rua ou extravagante como um personagem de cabaré. Sua aparência depende da habilidade que deseja destacar. Então, cada habilidade que ele vai apresentar, então ele muda suas características, dependendo da habilidade. Então, alguns elementos comuns incluem figurinos estilizados ou temáticos, músicos, mágicos, dançarinos, atletas, maquiagem mais leve, às vezes apenas destacando olhos ou nariz. Gestual refinado, com humor construído a partir da técnica e não do erro, como o Augusto, certo? Então, aqui ele tem várias habilidades, certo? O excêntrico no picadeiro contemporâneo. Com o surgimento do novo circo, o excêntrico ganhou ainda mais destaque. Hoje ele aparece em espetáculos que valorizam teatro físico, música ao vivo e dramaturgia mais refinadas. É comum ver excêntricos em companhias contemporâneas unindo humor poético e habilidades artísticas impressionantes. Enquanto o Clau branco representa a ordem, o Augusto, o caos, o excêntrico, ele transita entre essas duas forças, trazendo algo novo, a arte de transformar habilidades reais, como música, malabarismo, como vocês podem ver aqui que nós trouxemos um palhaço malabarista, acrobacia, dança ou magia em humor sofisticado. Então, com o surgimento do novo circo, o excêntrico ele ganhou ainda mais destaque. Hoje ele aparece em espetáculos que valorizam o teatro físico, música ao vivo e dramaturgias mais refinadas, como já foi falado. Vamos agora falar do palhaço moderno. Então, nos séculos 20 e 21, o palhaço expandiu-se para além do circo. Muitos migraram para o cinema, como Charlie Chaplin, como vocês estão vendo aí na imagem, e Buster Keaton, cujas performances resgatam a essência da palhaçaria clássica. Então, a gente vai falar um pouco do Charlie Chaplin. Ele foi um ator, um cineasta do cinema mudo, e ele fez vários filmes com crítica social, principalmente tempos modernos, que fazia uma crítica à industrialização. Aqui na imagem nós temos o palhaço terapêutico, destaque para iniciativas de palhaços hospitalares, como vocês estão vendo na imagem. O palhaço voltado à pesquisa artística, que explora vulnerabilidades humanas e aspectos emocionais profundos. Então, esse palhaço terapêutico, ele visita principalmente crianças muito doentes em hospital, levando alegria a essas crianças que estão muito tristes. Então, eles fazem alegria nos hospitais com essas crianças.
Então, a análise da máscara do palhaço. A máscara do palhaço, seja ela literal, pintura facial ou metafórica, o arquétipo do palhaço que faz rir é um dos símbolos mais ricos e complexos da cultura humana. Ela encapsula a dualidade da comédia e da tragédia, do riso forçado e da dor oculta. A dualidade e o riso compulsivo. O traço mais marcante da máscara do palhaço é o seu sorriso exagerado e muitas vezes fixo. Aparência. Um sorriso pintado com cores vibrantes, geralmente vermelho, sugere uma alegria incessante, uma disponibilidade perpétua para o humor e a diversão. Realidade oculta. Paradoxalmente, a permanência desse sorriso o torna impessoal e, por vezes, inquietante. O ocultamento da identidade, com toda a máscara e a pintura do palhaço, ela serve para ocultar a identidade do ator. O palhaço esconde a verdadeira emoção, levando à questão: o que se esconde por trás dessa fachada de felicidade compulsiva? A figura do palhaço triste, o clown branco e o palhaço de cara branca, em contraste com o Augusto de cara vermelha e nariz grande, explora explicitamente essa dor subjacente. Liberação. Ao esconder o rosto do indivíduo, a máscara libera o artista das regras e restrições sociais. Ele se torna o outro, aquele que pode falar verdades inconvenientes, ridicularizar a autoridade e encenar o absurdo sem sofrer as consequências diretas que o cidadão comum sofreria. O terror é justamente esse ocultamento que, em certas representações culturais, confere à máscara uma aura de terror, a courofobia. O rosto pintado, desprovido de expressões humanas, genuínas, imprevisíveis, transforma-se em um vazio que a mente humana preenche com medo do desconhecido e do incontrolável. A crítica social. Historicamente, o palhaço e suas encarnações anteriores, como o bobo da corte, sempre teve um papel fundamental como crítico social. O espelho. A máscara, ao mesmo tempo em que oculta o indivíduo, revela a sociedade. O palhaço reflete os nossos próprios absurdos, falhas e hipocrisias através da paródia e da sátira. O excesso, seu comportamento exagerado, as quedas desajeitadas e os erros amplificados funciona como uma cartaz, permitindo que o público ria de seus próprios defeitos projetados na figura caricatural. A análise da máscara do palhaço transcende a maquiagem simples. Ela é uma meditação sobre a condição humana, a necessidade de rir para suportar a dor, o sacrifício da individualidade e não de entretenimento e a fronteira tênue entre o hilário e o assustador. Circo, comédia física e a expressão cultural do circo amazônico. O circo brasileiro possui uma tradição rica e itinerante, sendo um dos pilares da cultura popular, e a comédia física é o coração dessa arte, adaptando-se e ganhando especificidades em cada região do país. A comédia física, no contexto circense, é a arte de fazer rir por meio do corpo, do gesto e do movimento com pouco ou nenhum uso da palavra. É a base da atuação do palhaço, cujo objetivo é quebrar a tensão entre os números arriscados, ou seja, acrobacias, trapézio, e estabelecer o alívio do público. O espaço cultural e a especificidade do circo amazônico. A tradição circense é marcada pela intolerância, o que permitiu que o circo se aproximasse de elementos culturais, locais em que cada lugar que visitava, resultando em uma pluralidade de linguagens. Identidade regional. A arte circense na região norte, especialmente no Amazonas, tem se fortalecido com o apoio de festivais, projetos sociais e a valorização dos artistas locais. Realização de eventos.
A criação de eventos como o Festival de Circo no Amazonas, realizado em locais icônicos como o Teatro Amazonas, destaca a relevância da palhaçaria, do malabarismo e das acrobacias dentro do cenário cultural da região, garantindo visibilidade e um espaço de troca entre as novas e antigas gerações. O circo amazônico reflete essas capacidades de adaptação e fusão cultural. Aqui nós temos um QR Code, vamos mostrar para vocês, do segundo Festival do Circo do Amazonas. Aí vamos falar agora sobre a disputa de legitimidade da prática artística, análise crítica. As disputas de legitimidade na prática artística atravessam a história da arte e revelam tensões profundas entre instituições, criadores públicos e sistema de valor. Historicamente, o trabalho do palhaço, seja no circo tradicional, no teatro de rua ou em ambientes contemporâneos, foi frequentemente considerado menor, informal ou não artístico por instituições culturais que privilegiavam linguagens como nobres, como a dramaturgia clássica, a música erudita e as artes visuais acadêmicas. Em essência, elas dizem respeito a quem tem o poder de definir o que é arte, quais práticas merecem reconhecimento e quais vozes são autorizadas a ocupar espaços simbólicos e materiais dentro do campo cultural. Quem define o que é legítimo no circo? A definição do que é legítimo do circo não pertence a uma única entidade, mas resulta de um conjunto de forças que atuam simultaneamente dentro e fora do campo circense. Em outras palavras, a legitimidade é construída por múltiplos agentes e nem sempre de forma consensual. Entre os principais estão as tradições circenses e suas linguagens, o próprio público, instituições culturais, artísticas, acadêmicas e agentes de curadoria, as políticas públicas de cultura e o mercado e a mídia. Bem, famílias circenses, mestres de ofícios e artistas experientes são grandes responsáveis por manter e transmitir saberes, técnicas e valores. Eles validam práticas com base na continuidade histórica, na virtuosidade técnica e no respeito às raízes do circo. O público do circo tem um papel decisivo. Aquilo que emociona, diverte, mobiliza espectadores tende a ser reconhecido como verdadeiro circo. E curadores críticos, pesquisadores e gestores culturais podem validar determinadas estéticas, discursos ou formatos, muitas vezes diferentes das tradições populares. E leis, editais, prêmios e financiamentos determinam na prática o que é reconhecido oficialmente como arte circense, já que define quem recebe recursos, viabilidade e circulação. Companhias comerciais, grandes produções como o Circo du Soleil e mídias de entretenimento também influenciam o que é percebido como legítimo, valorizando, por vezes, espetáculos contemporâneos ou altamente profissionalizados. Por que isso gera disputa? A tradição valoriza a continuidade. A academia valoriza a pesquisa e inovação. O público valoriza impacto e emoção. O mercado valoriza a rentabilidade. E as políticas públicas valorizam padrões específicos e regras formais. Ninguém define sozinho o que é legítimo no circo. Essa legitimidade é fruto de negociações constantes entre tradição, público, instituições, artistas, políticas culturais e mercado. Esse jogo complexo de forças que mantém o circo vivo, diverso, em transformação contínua. Então, espero que vocês tenham entendido e dessa forma nós finalizamos a nossa aula.